Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoada com a paz do Senhor. Aleluia. Quero pedir, como o pastor falou, você que está do outro lado na transmissão, compartilhe o link com alguém. Deixa Deus te usar. E eu oro a Deus para que o Senhor me use poderosamente nessa noite. E tanto você quanto eu sejamos repreendidos, corrigidos, admoestados, modificados, confrontados, mas também confortados pela palavra de Deus. Amém? Então vamos tomar o texto bíblico. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 10. O pastor vai pregar no Bom Pastor? Não. Deus colocou essa palavra no meu coração há algumas semanas. Versículos 39, versículo 40, 41 e 42. 40, 41 e 42. Capítulo 10 de João, 40, 41 e 42. Diz assim: E retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos iam ter com ele, dizendo: Na verdade, João não fez milagre algum, mas todas as coisas que João falava sobre este homem eram verdades. E muitos ali creram nele. Amém? É interessante porque Jesus está caminhando na reta final do seu ministério. Se você observar, do versículo 22 até o 42, a história se desenvolve. Jesus, ele vai numa celebração, numa festa, a penúltima festa, a festa da dedicação, a Hanukkah. Era inverno. E mais uma vez os judeus começam a pressionar Jesus e a perguntar: até quando você vai nos deixar em suspense? Se tu és o Cristo, se manifesta. Dize-nos abertamente. E ele disse: já disse várias vezes. Não só disse, como provei com sinais. Mas vocês não me creem. Se vocês não creem em mim, creiam pelo menos na obra que eu faço da parte do meu Pai. Porque todos os milagres que eu faço, só quem é do Pai e quem é um com o Pai pode fazer. Então eles tomam pedras para apedrejar Jesus e ele diz: mas por quê? Vocês vão me apedrejar por qual boa obra? E eles dizem: não, nós não vamos te apedrejar por boas obras, nós vamos te apedrejar pela blasfêmia de se comparar a Deus. E Jesus vai se retirando, tem ainda um pouco diálogo com eles e diz: vocês não creem em mim porque vocês não são minhas testemunhas, vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas têm a vida eterna. As minhas ovelhas não vão perecer. E se retira do meio deles. E a Bíblia diz que ele vai para uma região onde no início desse evangelho fica registrado. Numa Betânia que não é a Betânia próxima a Jerusalém, onde moravam Maria, Marta e Lázaro. É uma Betânia de Pérea. É do outro lado, é no lado oriental. É da além Jordão. E lá no início João batizava. E o fato que me chama a atenção, pastor Lindomar, muitas vezes a gente lê a Bíblia a vida toda. E a gente passa no versículo, a gente prega, e salta um, e pula dois. E tem o dia certo que o Espírito Santo fala assim: olha aqui. Eu já disse, pastor Robson, que eu tenho as minhas Bíblias que eu risco, e eu tenho a minha Bíblia que eu venho para a igreja. Parece que é a que eu não leio, porque eu tenho toque. Eu não gosto de uma Bíblia riscada. Eu acho lindo. O meu avô tinha uma relíquia, uma Bíblia toda anotada. Valeria milhões para mim. Mas eu não risco. E eu não sei que dia eu fiz bendito desse risco nesse versículo. E estava um irmão pregando aqui há umas 4 semanas, eu não lembro nem quem era. E passou pelo Evangelho, e quando ele citou, eu gosto, por isso eu digo, mantenha a sua Bíblia aberta, eu gosto de conferir, sou bereano. Eu fui lá para conferir. E o versículo 41 saltou aos meus olhos, e o Espírito Santo falou comigo assim: presta atenção, e em casa eu vou te falar um negócio. Eu não fiquei pensando na mensagem na hora da outra mensagem, não, porque eu estava prestando atenção e sendo alimentado. Mas chegando em casa eu fui ler o texto.
Eu falei, que coisa interessante. João, o evangelista, ele faz questão de citar que Jesus vai para o outro lado. Ele sai da região política da Judéia e ele vai para Pérea. É uma estratégia, porque pastor Valmir, ele não podia perder tempo com aqueles embates religiosos. Faltava muito pouco tempo para que o seu sacrifício se consumasse. E quanto mais pessoas tivessem contato com a verdade, mais pessoas teriam a chance de serem mudadas. Presta atenção que o Espírito Santo já está te dando uma deixa do que ele ministrou ao meu coração. Quanto mais pessoas tiverem contato com a verdade, tanto mais vidas poderão ser modificadas. Então ele deixa a Judéia, ele sabe, daqui a pouco eu volto para cá, eu morro por conta deles e por causa deles, mas também morro em favor deles, mas também morro em favor dos crentes de daqui a mais de 2000 anos, lá na Assembleia de Deus, Missão Josué em Jardim América. Vou morrer por todos eles, vou morrer pelos que virão à frente, vou morrer pelos que morreram, esperando atrás desse cumprimento, deste meu sacrifício. Mas enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar um tiquinho mais, um pouquinho mais, e vou me aproximar de algumas outras pessoas. E claro que saindo daquele entorno religioso da Judéia, havia maior aceitação. Crente precisa ter estratégias. E as melhores estratégias são ensinadas pelo próprio Jesus. Ele diz, vou sair do centro das atenções, mas não vou deixar de fazer a vontade do Pai. E ele chega. E a Bíblia diz, Ney, que as multidões começaram a afluir a ele. E começaram a se converter pelo que o texto diz. Vamos de novo a ele? Retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu por um pouco de tempo. E muitos iam a ele, e diziam, não a ele, diziam entre si, João não fez milagre algum, mas tudo que ele falou desse homem era verdade. Primeiro nós precisamos entender, Damares, quem foi João? Qual o testemunho dado sobre João? O melhor de todos os testemunhos sobre qualquer pessoa é aquele que é dado pelo próprio Senhor. E no caso de João, nós temos esse testemunho. Jesus diz, eu digo a vocês, que a lei e os profetas vigoraram até João. E desde esse tempo até agora, ninguém nascido de mulher é maior do que João. Porém, o menor do reino, ou seja, o menor daqueles que vierem depois desse tempo do cumprimento, terá maior privilégio que ele, porque ele conseguiu entender o processo e a missão até que eu chegasse. Mas quando o processo for completo, quando eu disser, tetelestai, está feito, está pronto, está consumado, está acabado, não resta mais nada a fazer, agora a salvação está aberta e assegurada para todos vocês, todos que vierem depois dele terão ainda maior privilégio que eles. Então observe, o testemunho de Jesus sobre João é lindo. E o testemunho de Jesus sobre nós, crentes aqui em Jardim América, nessa noite, é-nos ainda bem mais favorável. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele diz assim, mas todos que vierem no período do reino, todos que vierem a partir desse momento, serão ainda mais bem-aventurados que ele, mais felizes que eles. Talvez você e eu não façamos um terço, um quinto, um décimo, um milésimo, um milionésimo do que ele fez, mas nós temos ainda uma oportunidade e nós temos ainda uma condição de revelação maior do que a que teve João. Mas a Bíblia diz que algo chama a atenção de João, o seu xará, o João, filho de Zebedeu, o João evangelista. Ele começa a perceber que as pessoas vêm até Jesus e elas começam a conversar entre si. Porque você pode observar que uma coisa que o evangelho faz é aproximar pessoas. Nós não nos conhecemos, a maioria de nós não temos muitas afinidades. Tirando aqueles com quem nós já convivemos há algum tempo aqui na igreja, mas mesmo esses, é possível que você nunca tenha ido na casa de um irmão aqui da igreja. Mas nós temos tanta afinidade, quando alguém diz assim, fulano adoeceu, nós tomamos aquilo na nossa família, porque é nossa família.
Quando alguém pede uma oração, nós oramos, como oramos por um filho ou por um pai, porque é um filho ou um pai que nós recebemos no Senhor, de forma que o Evangelho vai aproximando, e as pessoas mais aproximadas, elas se tornam alegres, e as pessoas mais alegres, elas se tornam espontâneas, e na espontaneidade das pessoas, elas começam a comentar algo, que eu imagino que não foi uma ou duas vezes, não foram uma ou duas vezes, mas foram vezes o suficiente para que João pensasse, não, esse fato é muito relevante, eu não posso deixá-lo de fora da revelação que os meus irmãos terão ao longo da história. E muitos vinham até Jesus e começaram a comentar, e o que mais se dizia é que João não era um milagreiro, João não fez nenhum milagre, e este não foi um problema para João, porque João deu um testemunho tão poderoso, tão suficiente, que o dia que Jesus se apresentou a nós, nós não deixamos passar ou escapar as oportunidades. E eles foram até Jesus, primeiro por causa do testemunho de João, que já havia sido morto por ordem de Herodes. De sorte que é um testemunho de alguém que, socialmente falando, não seria contado no link. Como é que diz mesmo? Eu esqueci o termo, fugiu da minha mente. Hoje em dia as pessoas estão nas redes sociais, elas, não é dar dislike, elas anulam, cancelar. João Batista era um cancelado, só que o cancelamento dele não foi perder likes, seguidores, não, foi perder a vida. De sorte que esse negócio, essa história de cancelamento não é nova, não. Só que antigamente o cancelamento era mais sério. Não dava para voltar à tona, não, pastor Lindomar. Cortava a cabeça para não ter chance. João era um cancelado. Socialmente falando, humanamente falando. Mas o testemunho dele não morreu com ele. Você pode observar que todas as pessoas que vivem uma vida com Deus, o privilégio da salvação, ele vem acompanhado de tantas benesses, que a nossa vida é mudada de forma tão radical e poderosa, que a nossa vida por si só não é suficiente para contar os feitos do Senhor. E mesmo depois de nossa passagem nessa existência, o nosso testemunho ainda continua contando, e muito para a glória do nome de Jesus. De sorte que foram até Jesus e disseram, um homem muito sério, um homem muito valente, um homem muito cheio de Deus, nos falou a seu respeito. E nós viemos experimentar aquilo do qual ele falou, e é tudo verdade, porque ele já nos dava prova de que era confiável. Presta bastante atenção, eu estou falando de testemunho. Alguns detalhes que estão intrínsecos ao texto, eles não podem passar ilesos. Mas eu fiquei imaginando que eles colocam em xeque, e não para minimizar. O que é mais importante? Testemunho ou milagre? Cada um tem o seu lugar. Jesus disse assim, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas a esses mesmos discípulos, ele disse assim, vocês vão pelo mundo, e vão pregar o meu evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome, se vocês beberem alguma coisa que foi projetado para produzir algum tipo de malefício a vocês, isso não vai pegar em vocês, vocês serão abençoados, os milagres vão seguir. De forma que o que eles estão dizendo ali é que não há uma guerra entre milagre e testemunho, mas eles estão dizendo algo que vai favorecer muito o seu e o meu coração. Se eu perguntasse aqui na noite, quantos aqui já viram milagres extraordinários? Eu imagino que alguns poucos levantariam a mão. Milagres menos extraordinários, um número um pouquinho maior. Milagres que são milagres mais factíveis, mas ainda assim estão no campo dos milagres, aí imagino que cada um de nós iria levantar a mão, porque presenciou ao menos um milagre. Mas e o testemunho?
O testemunho não é uma coisa que nós podemos ver, é uma coisa que nós devemos dar. Observa aqui, enquanto o milagre está no campo da vontade de Deus, e se Ele quiser, Ele faz. E Ele faz contra gosto, inclusive, se Ele quiser fazer alguma coisa aqui. Se Deus decidir, eu não estou dizendo que Ele vai fazer, mas se Deus decidir que Ele vai tremer esse templo, e todo o entorno do templo vai ficar paradinho, Ele tem poder para fazer isso. E o profeta Isaías diz, agora e de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Quando eu opero, quando eu faço, quando eu ajo, quando eu decido, ninguém pode escapar. Então Ele tem poder para fazer, mas o milagre está no campo da ação de Deus, ao passo que o testemunho está no campo das nossas responsabilidades. Então o que é mais fácil, o milagre ou o testemunho? Aí a resposta fica muito fácil, muito tranquila. O testemunho não só é mais fácil, quanto é nossa responsabilidade, porque Ele diz, eu vou dar poder a vocês, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou fazer acontecer coisas que vocês não vão entender, e vocês vão sair e vão contar às outras pessoas que tudo isso que aconteceu com vocês está à disposição de todas elas. Aleluia! Os milagres, eles produzem no ser humano diversas reações. Cinco minutos a mais que eu esperei, a garganta secou. Eu estava no nível de nervosismo normal, foi para o hard. Quais as reações diante de um milagre? São várias. O milagre gera espanto. O milagre gera alvoroço. O milagre gera curiosidade. Sim. Milagre gera assombro. Você está passando na porta de um lugar e de repente as pessoas estão ali. E aí você não é curioso, só o pastor Cid. O pastor Cid vai parar. Vai ver se não é perigoso. Se ele sentir que tem segurança, ele vai esticar o pescocinho para saber o que está acontecendo ali. Você também faz isso. E aí de repente você percebe que é alguém orando por alguém. E acontece algo extraordinário. E aí você vai ver as reações mais diversas. Você vai ver gente espantada, com olhos arregalados. Você vai ver gente alvoroçada. Meu Deus, você viu? Porque é da personalidade de cada um. Você vai ver gente curiosa. O milagre está acontecendo, ela está ali. Será que é mesmo? Estava combinado, não? Sei não, hein? Tanta tecnologia hoje em dia. Você vai ver gente assombrada. Eu não sou digno de ficar aqui não, deixa eu sair desse lugar, que isso aqui é pesado demais para mim. Você vai encontrar essas passagens, quando Jesus multiplica os pães, capítulo 6 desse mesmo evangelho, no versículo 14, a Bíblia diz que quando os homens viram aquele milagre que Jesus havia feito, eles disseram, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo veio. Estavam espantados. Quando Jesus está entrando em uma determinada cidade, e na contramão da festa de Jesus, com a multidão, vai saindo um cortejo fúnebre, o filho único de uma mulher viúva da cidade de Naim. Jesus para, ele é rabi, ele é mestre, e segundo a tradição, tocar no carro ou na maca que conduzia o morto, lhe traria consequências legais na lei de Moisés, ele estaria impuro. Mas quem vai tornar impuro aquele que nem o inferno e a morte podem contra ele? E aí eu imagino que ele está conversando com a multidão,
E responde a um, e responde a outro, e de repente ele vê uma mulher chorando, vindo na sua direção. E o salmista já havia dado pista: a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita de jeito nenhum. E o choro daquela mulher comove o coração de Jesus, e ele fala: para tudo. Ele se aproxima e toca no esquife. Toca na urna, no caixão. Eu imagino que dentre a multidão os legalistas falaram: ih, agora está impuro. Agora não vai poder fazer algumas coisas, vai ter que se retirar, passar pelas purificações. Mas de repente, ele dá uma ordem: levanta. E os mortos só podem ouvir a voz de Deus. Deus estava declarando: a morte, depois você volta, outro dia você volta, hoje não, hoje não. O menino se levanta, e é claro que houve um alvoroço naquela multidão. E o evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 17, registra dizendo: essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Estava todo mundo dizendo: tem um camarada que é mestre, e como os mestres da lei, ele conversa, ele sabe muito, mas ele não se importou com a legalidade da lei, e ele tocou no esquife. Então ele não pôde mais ensinar na sinagoga. Não, você não está entendendo. Quando ele tocou no esquife, o morto levantou e foi para casa vivinho da Silva. Mas também o milagre vai produzir curiosidade. Pedro e João estão indo orar, porque quem vai orar sempre está em sintonia com o Senhor. Eles passaram ali outros dias, Tinana. É possível, pastor, que eles tenham passado por aquele coxo de largo porque estavam apressados, mas naquele dia o Espírito Santo falou com o coxo: rapaz, sua oportunidade está indo aí. Pede uma esmola. Sua oportunidade está indo aí. Não reclama não, pede uma esmola. Vai começar assim as mudanças na sua história. E aí eles param, olham para o outro e falam assim: no bolso não tem nada. Mas pera lá, João. No coração tem muita coisa. No bolso pode não ter nada, mas no coração tem que ter Deus. E aí eles olham para aquele homem e falam assim: ó, não temos ouro e nem prata, mas hoje é o seu dia. Não é apenas o seu dia de sorte, porque sorte acaba, porque sorte muda. Hoje é o seu dia de mudança. Sua história vai mudar radicalmente. Eu imagino que ao longo da sua história, você desejou entrar no templo, mas você só podia vir até aqui, porque a legalidade te impedia. Mas agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vem cá, rapaz, eu vou te dar uma força, levanta e anda. E ele dá um salto, e ele se põe de pé, e ele não se contenta de alegria, e ele começa a saltar e a pular, e as pessoas começam a olhar e dizer: ué, agora há pouco eu deixei uma esmola para ele. Ou o outro fala assim: não, eu nem tinha, eu não dei. Mas pera lá, ele está andando agora, que negócio é esse? Aí começa todo mundo a ir curioso, e a olhar para Pedro e a João, e João e Pedro estão entrando no templo para continuar o processo que eles tinham ido fazer, porque nada pode impedir o nosso objetivo. Meu irmão, não relaxa não, não distrai não. Se Deus fez um milagre, segue no propósito, como anteriormente eles entraram no templo para orar, e quando eles entraram no templo para orar, as pessoas chegaram cheias de curiosidade. Pedro olha, João olha
olha e fala assim: ei, vocês estão olhando para nós, espera lá, você pensa que foi minha mão que levantou esse homem? Você pensa que foi a minha voz que levantou esse homem? Você pensa que foi a nossa autoridade que levantou esse homem? Não, já que vocês vieram aqui, eu vou pregar uma palavra, mas não é uma palavra qualquer não. Sabe quem levantou esse homem? Aquele que vocês mataram outro dia. Ele podia aproveitar, né, Karine, né, pastor Hermes, e falar assim: vou dar uma maneirada agora. Eu sei que foram esses, alguns eu até vi na cruz. Alguns eu até vi. É da minha cidade, reconheço aquele ali, ó. Mas ele fala assim: não, vocês mataram a Jesus, mas era plano de Deus, mas Deus ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, veio a mudança da vida desse homem, e veio a mudança da vida de vocês. Foi por causa disso que ele orou o Pai lá na cruz. Foi por causa disso que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É para que vocês se convertessem hoje. É para que vocês tivessem se convertido já, é como se converteram alguns no dia de Pentecostes. É para que a vida de vocês fossem transformadas. E é isso que o Evangelho vai fazendo na nossa vida, meus irmãos. Nós não aceitamos a Jesus para experimentar uma roupa nova no dia de domingo à noite. Nós não aceitamos a Jesus para sair de casa, de carro, de ônibus ou a pé, para virmos aqui o Ministério de Louvor cantar. Nós não aceitamos a Jesus porque socialmente falando nós estamos acostumados com esse grupo. Nós aceitamos a Jesus para sermos testemunhas vivas da vida que tínhamos antes, para a vida que temos agora, do mundo que nós vivíamos antes, para os céus que está preparado para cada um de nós agora. Nós aceitamos a Jesus para mostrar às pessoas que se deu certo comigo, se deu certo contigo, se deu certo com cada um de nós aqui, pode dar certo com eles. Nós aceitamos a Jesus para sermos instrumentos vivos. Nós aceitamos a Jesus para dizer: você pode não ver um paralítico levantando, você pode não ver um morto ressuscitando, você pode não ver um surdo ouvindo, um cego enxergando, mas você vai ver uma multidão de santos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as nações, congregadas na eternidade, porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus está com seus discípulos no meio do mar, dormindo na polpa do barco. Agora me deu um branco aqui, porque de maio eu não entendo nada, é polpa ou proa? O que fica atrás é o quê? Polpa. Então, eu conheço o texto, mas fiquei com dúvida no barco. Na minha cabeça desenhou o barco. E eu fiquei: o que fica na frente, o que fica atrás? Joia. Mas Jesus estava lá dentro do barco. Eu podia estar dormindo até embaixo do barco. Ele está lá. Os discípulos ficam nervosos, porque eles estão pelejando com a tempestade. Senhor, pecado te incomoda não? Saber que a gente está morrendo? O que a gente faz? Ele acorda, cansado. Poxa, vocês me chamaram para isso? Homens de pequena fé. Pastor, se ele chamou eles de pequena fé, eu imagino que qualquer um deles podia ter dito: em nome do Jesus que está dormindo, mas que está acordado, nós vamos chegar do outro lado. Fica quieto aí. Mas nenhum deles ainda tinha avançado para isso. Faltava o processo. Está entendendo? Às vezes a gente está fazendo, mas ainda tem o processo. E Deus respeita os processos de feitura. Ele vai trabalhando direitinho. Ele deixa a onda levantar um pouquinho. Ele deixa a nuvem fechar. Ele deixa a água começar a bater no lado do barco, depois cair dentro do barco, depois parecer que o barco vai ficar cheio demais. Mas Ele não deixa o barco afundar. Ele levanta e repreende as ondas e o mar, e eles se aquietam. E a Bíblia diz, Mateus 8, 27, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Pedro, em outro episódio, Jesus multiplica os peixes, ele pula na água e fala: se afasta de mim, eu sou pecador, não dá para mim não. É muito assombro. O milagre causa isso. Mas agora nós vamos para o testemunho. Qual foi o testemunho de João? O que João disse de tão impactante, que mesmo com a perseguição dos haters, mesmo com o cancelamento por degola, aquelas pessoas continuaram indo atrás do que ele dizia? Primeiro, João pregou o arrependimento. Ele estava batizando lá onde Jesus se encontra com esse pessoal, e as pessoas começam a dizer: mas espera aí, quem vai batizar para o arrependimento é o Messias. Tu é o Messias? Ele fala: não, não sou o Messias. Quem é você então? Você é Elias? Ele diz: não, eu não sou Elias. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que não está preocupado com as multidões, eu sou aquele que está preocupado com a alma das multidões. Eu sou aquele que veio dar testemunho do caminho, porque o caminho está chegando. Eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, e desse eu não sou digno de atar as sandálias, de desatar as sandálias, de carregá-la. Enquanto eu batizo com água para o arrependimento, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, um conselho que eu dou a vocês: se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. A pregação de João não era uma pregação inclusiva, era uma pregação exclusivamente do céu, porque é isso que nós temos de pregar. Na verdade, o Evangelho é verdadeiramente inclusivo, porque ele tira os excluídos do pecado e ele os realoca para a condição de filhos de Deus. Foi isso que o Evangelho fez com você e comigo. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, excluídos. Então veio o Evangelho e disse: mas a todos quanto receberam, a estes ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem no seu nome. E não é só direito, meu irmão, porque direito pode ser desrespeitado, nem Satanás pode contra isso, porque nós não temos direito de filho, nós temos poder de filhos. Aleluia. A Bíblia diz, no Evangelho registrado por Mateus, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, eu vou ler para você, diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Muitos dos fariseus e dos saduceus, utilizando a política da boa vizinhança, perceberam: João está na crista da onda. É o momento de João o Batista. E se alguém quiser ficar bem na foto, faça uma selfie com João o Batista. Já que está todo mundo indo lá se batizar, vamos lá também. Ele olha eles e fala assim: não é tomar banho. Abrindo um parêntese aqui, falando sobre batismo, está ali o pastor Lindomar. Daqui a alguns dias nós faremos um batismo aqui. O batismo não o de João, o batismo da ordenança bíblica de Jesus: façam discípulos, ensine-os a guardar todas as coisas e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo aqui é para os crentes que já estão convertidos e darão testemunho de sua salvação a todo o público que estará aqui. Então procura, se você ainda não se batizou, procura o pastor Lindomar no final do culto, porque vai ser uma festa daquelas, uma festa do céu, meu irmão. Pode não ter salgadinho, pode não ter refrigerante, pode não ter bolo, mas vai ter muito Espírito Santo, vai ter muito gozo, vai ter muita alegria, vai ter muita lágrima, vai ter
batismo com o Espírito Santo e vai ter conversão. Se além de vir ao batismo, você trouxer um amigo para ver o batismo. Porque eu sou dessa época. A gente levava um amigo, a gente levava o colega, a gente levava o parente, era batizado, depois a pessoa perguntava, o que eu preciso fazer para passar por isso aí também? Aí a gente dizia igual Paulo, é lícito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. João estava dizendo para aqueles homens, a minha mensagem não é uma mensagem simples, eu não me curvei a Herodes, eu não me curvei a Herodias, a Salomé, eu não me curvei ao poder, eu não vou me curvar a vocês. O que o pecado faz na vida do homem precisa ser denunciado. Arrependam-se. E agora que está o X da questão. Preste bastante atenção. Nesse momento, 20 horas e 30 minutos. Aqui é a parte mais profunda da mensagem. João estava dizendo para aquelas pessoas, a vida de vocês será realmente mudada. Vocês não irão passar por ritos, porque vocês já estão cansados de ritos. Vocês vão às festas, vocês cantam as liturgias, vocês oferecem os sacrifícios, mas o coração de vocês, como disse o profeta Isaías, está bem distante de Deus. Não adianta cantar no culto à noite, eu quero é Deus. Se a alma está dizendo, quer mesmo, mas tem que se aproximar mais dele. João estava dizendo, o arrependimento de vocês vai mudar a vida de vocês. Internamente vocês vão começar a sentir diferente. Externamente vocês vão começar a fazer coisas diferentes. Nós vivemos um tempo na sociedade em que as pessoas dizem que aceitam Jesus, isso é muito comum. Fulano de tal, um popstar, uma atriz, um ator, um cantor, eu aceitei Jesus. Ah, é? E o que aconteceu? Bom, mudou tudo, eu estou mais feliz. Ué, mas quem disse que o Evangelho é para fazer a gente feliz? O Evangelho é para levar a gente para o céu. Se você veio para a igreja e só sorri, não chora faz tempo, cuidado com o que você está ouvindo. Porque o Evangelho é uma confrontação do que eu estou e do que eu deveria ser. O Evangelho diz para mim assim, baixa a sua bola, pastor. Você vai subir lá, mas a palavra é minha. Baixa a sua bola, pastor. Você vai pregar lá, mas toda a glória continua sendo minha. É isso que o Evangelho diz todos os dias. Se você está indo atrás de um Evangelho que só te faz sorrir, o Evangelho alivia a alma. É diferente. Você pode ter todos os motivos para estar desesperado, mas não está. Porque o Evangelho te trouxe alívio na alma, e aí você consegue sorrir, mas felicidade a pessoa consegue, alegria a pessoa consegue com uma droga, com um narcótico, com uma piada, consegue rir. Tem pastor se especializando em fazer a igreja rir. O Evangelho vivo continua genuíno, continua sendo. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Se tem que perdoar pecado é porque o povo de Deus está pecando, e nós pecamos mesmo que involuntariamente todos os dias. Então o Espírito Santo está ministrando no seu e no meu coração nessa noite, produza frutos dignos de arrependimento, porque a morte de Jesus em seu favor, a morte de Jesus em meu favor, não é uma brincadeira.
João pregou, ele deu testemunho, dizendo da necessidade do arrependimento. Ele indicou a necessidade de as pessoas estarem preparadas para a chegada de Jesus. Já citei o versículo aqui, mas vou ler de novo, Mateus 3, 11 e 12, diz assim: e eu batizo a vocês com água, aqueles que se arrependem, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, bem superior a mim, cujas sandálias eu não sou digno de carregar, e ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podia parar aí, estava gostoso, né? Era só. A mensagem está assim, né, pastor? Uma crescente. Eu não tenho o poder que ele tem. Eu batizo para arrependimento e vocês já estão se sentindo bem. Imagina quando ele vier. Ele vai dar Espírito Santo e fogo. Glória! Aí ele diz, mas tem um detalhe. Ele não vem de mãos abanando, não. Na sua mão ele tem uma pá. E ele vai sacudir o negócio. E ele vai descobrir o que é palha e o que é trigo. E o que é trigo vai ficar, mas o que é palha vai voar. Ele é mais poderoso que eu. Se vocês estão achando que eu sou radical, quando ele chegar, vocês vão ver o que é radical. Porque Deus é radical. E Jesus foi radical. O amor de Jesus foi radical. A palavra de Jesus foi radical. Tudo que Jesus fez foi extremamente radical. Muitas vezes as pessoas que estavam no seu entorno não entendiam, como Pedro não entendeu quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse, agora você não entende, mas quando você tiver maturidade completa, você vai entender que essas coisas são necessárias. Nós não entendemos o processo, porque diferente de Deus, nós vemos o tempo da nossa cronologia. Eu falei agora há pouco que era 20 e 30, agora já são 20 e 36, ou seja, eu ainda tenho um tempinho, fica tranquilo, fica na cadeira aí. Agora há pouco eu falei 20 e 30, 20 e 30 já foi. Se eu falar assim, quero voltar e recuperar uma palavra, não recupero. Eu posso pedir a câmera para ver depois, mas não será mais o mesmo horário. E eu comecei a falar agora há pouco e já não é mais o mesmo horário, porque o nosso tempo não para e ele anda para frente. E quanto mais ele anda para frente, menos tempo você e eu temos. Então para nessa noite para pensar, quanto tempo ainda lhe resta, quantos anos você tem, quantos minutos você tem, quantos segundos você tem, quantos dias você tem para sair dessa inércia e passar a fazer a vontade de Deus e dar testemunho das coisas que Jesus já fez em seu favor, para experimentar coisas maiores ainda. Ele tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área que os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João estava profetizando sobre o tipo de sacerdócio que era exercido nos seus dias. Aquele tipo de sacerdócio queria tramar a morte de Jesus pensando que venceria um opositor, sem entender que eles estavam sendo usados como ferramenta, as piores ferramentas. Anás e Caifás foram martelos e pregos que levaram Jesus à cruz, que cravaram Jesus na cruz, mas que não puderam sustentá-lo na cruz, que levaram ao sepulcro, foram a pedra que foi colocada na porta do sepulcro para garantir que ele não seria tirado dali de forma alguma. Tem o hino da Shirley Carvalhais. Opa, estou saudosista hoje, hein? Que diz assim, mataram Jesus, mas Deus ressuscitou para salvar a mim, para salvar a ti. Ó pecador, mataram Jesus. Podia ter prego, podia ter martelo, podia ter madeiro, podia ter pedra, mas nada disso podia segurar Jesus.
João está dizendo: eu fui escolhido no ventre da minha mãe para ser precursor desse caminho. Estou dizendo para vocês que a coisa é séria. Ele vai botar os pingos nos is, Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é santo vai se santificar, o que é imundo vai continuar praticando imundícia, e as coisas vão se separar, e vocês precisam escolher de qual lado vocês vão ficar. Ele pregou o arrependimento. Ele indicou a necessidade de estarem preparados. No Antigo Testamento, Israel era confrontado direto. Deus levantava um profeta e dizia: Israel, se prepare, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se desfaçam do pecado de vocês, ofereçam sacrifício. Inúmeras vezes foi assim. Jesus vem, morre, resolve o nosso problema e diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em mim. Eu sou crível, sou plenamente, totalmente confiável. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se fosse diferente disso, eu dizia para vocês, eu não enganaria. Eu não diria: estou indo, mas não tem lugar para todo mundo, não. Eu estou dizendo: estou indo e tem lugar para todo mundo. Mas não tem lugar para todo mundo de qualquer jeito. Estou indo, mas o coração de vocês precisa estar separado. Estou indo, mas os caminhos de vocês não podem ser reprováveis. Estou indo, mas vocês precisarão dar testemunho do meu evangelho. Estou indo e estou deixando o Espírito Santo para dar testemunho no coração de vocês que vocês são verdadeiramente filhos de Deus. Eu estou indo, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias. De vez em quando eu vou decidir fazer um milagre, de vez em quando eu vou fazer um prodígio, mas mesmo quando isso não acontecer, diga: o maior milagre que você pode presenciar nos seus olhos humanos, sou eu que estou à sua frente. Eu quero te dizer, eu era assim, eu era assado. Aí você pode pensar: mas eu não era nada disso. Quem disse a você? O homem, com todas as suas justiças e justificativas, juntando tudo isso, o profeta diz: as nossas justiças, as nossas justificativas são diante dos olhos da santidade de Deus como trapo de imundícia. Me venha com essa história não, nenhum de nós prestávamos, mas um dia passou o sangue de Jesus na porta do seu coração, e o anjo da morte queria ceifar a sua vida, não te matou. O testemunho de João foi esse: não vou negociar valores. Eu disse: o que João falou para todo mundo? Tu é o Cristo? Ele respondeu o quê? Não, interage comigo aí, me ajuda aí. Ele falou assim, perguntaram a João: você é o Cristo? Ele disse: obrigado. Vamos agora juntar para ficar mais alto que a voz do pastor, né? Todo mundo, hein? Ele perguntaram assim: é Elias? Ele disse o quê? Ficou um pouquinho melhor. Você é o quê? Ele falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. O que é uma voz que clama no deserto? Posso parafrasear para você? Bonito, né? É romântico. Ele falou assim: eu sou um pregador solitário. Quem é você? Eu sou um incompreendido. Vou ajudar você a não ir para o inferno e você vai me odiar por isso. Eu sou esse cara. Eu vou orar por você e você vai falar mal de mim. Eu vou pregar a verdade para você, mas você vai dizer: estava mal-humorado no culto de hoje. Eu sou a voz
do que clama no deserto. Quantas vezes o coração do homem de Israel foi chamado de deserto no Antigo Testamento? João estava dizendo: eu sou um anônimo, seguido por uma multidão que não tem compromisso com Deus. Mas isso é para entristecer? Não, eu não falei tudo. Eu denunciei o rei. E até que ele tenta me livrar. Mas a mulher dele, que é uma mulher ilegal, que ele não devia estar casado, está doido para cortar o meu pescoço. E não sei não. Estou sentindo que a minha hora está chegando. E aí, João? Foge. Estou fugindo. Já já nenhum de vocês me encontra mais. Para onde eu vou? Lembra que Jesus também falou isso? Para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. João estava indo para o mesmo lugar. O ladrão convertido na cruz foi para o mesmo lugar. Os nossos entes que já dormem no Senhor foram para esse lugar, já fugiram. Mas só foge se for assim, meu irmão. Não negocia seus valores, não. Aí chegaram para João, nesse mesmo capítulo 3, e falam assim: João, não tem aquele homem que você deu testemunho dele? Você está batizando aqui e ele está batizando ali do outro lado, ele e os seus discípulos. Como é que pode isso? João disse assim: eu já disse para vocês, eu não sou o Messias, ele é. Eu já disse para vocês, eu não sou ninguém, ele é. Eu já disse para vocês, mas vou repetir, importa que ele cresça, e quanto menor eu for, melhor serei. Você está entendendo? Ninguém precisa te ver. Deus não te perde de vista. Ninguém precisa te ver. Deus não te perde de vista. Ele conhece os seus sofrimentos, conhece as suas lágrimas, conhece o seu coração, seus lamentos, conhece as suas inquietações, as suas dúvidas. Ele sabe quando você está bem, Ele sabe quando você consegue entregar um culto, Ele sabe quando você engana todo mundo e não entregou nada, e Ele não desiste. João estava dizendo: por causa disso, a minha cabeça está a prêmio, mas eu não vou negociar a minha fé. Ele não se omitiu diante do pecado do rei, e aí o rei mandou prendê-lo, para tentar poupar a sua vida, mas o mundo é assim, eles fazem os seus conchavos e eles mesmos tropeçam em suas inteligências, e ele sofre uma armadilha, ele tenta salvar o pescoço de João Batista, mas João morre, mas o testemunho de João está vivo até hoje. Estou falando de João hoje, e se Jesus não voltar, daqui a pouco vai começar um culto em algum horário aí no mundo, e alguém também vai falar de João o Batista. E nós sempre pelo Espírito Santo vamos dizer: fez a sua parte, nos ensinou o caminho que nós devemos seguir, faça a sua parte. Amanhã, quando você chegar onde você trabalha, é possível que você não ore e um grande milagre aconteça. Mas é impossível que você não tenha um testemunho de vida para contar às pessoas. E aí as pessoas vão olhar para você e vão falar: mas você é tão diferente. As coisas que abalam todo mundo não abalam você. As alegrias que as pessoas sentem não tocam o seu coração da mesma forma. Você não se vende as mesmas emoções. Você pode me explicar? E aí, se você tiver o Espírito Santo e a sensibilidade do Espírito Santo, você vai dizer assim: deixa eu te contar. Eu era o mais miserável dos pecadores. Se for uma irmã, vai dizer: eu era a mais miserável das pecadoras. Um dia, eu fui na igreja, e o pastor, com muito boa vontade, falou a seguinte frase: quem quer aceitar Jesus? Nem é a frase que eu deveria ouvir. A frase deveria ser essa: quem quer se entregar para Jesus? E aí, o dia que eu me entreguei,
para Jesus, Jesus falou: eu aceito. Satanás veio do meu lado falando assim: vai aceitar isso? Engana, mente. Todo mundo pensa que é uma coisa, mas no fundo é outra. E eu vim com certa dúvida. E eu cheguei com muita dúvida no meu coração. Mas eu olhei no semblante das pessoas que pareciam tão comuns, tão parecidas comigo, mas estavam com uma sensação que eu não conseguia ter. E eu comecei a caminhar. Deixa eu te falar. Jesus fez tudo e muito mais. E aí você vai chegar aqui para o seu pastor e vai falar assim: pastor, sabe que a minha colega pediu uma oração, eu orei por ela e ela aceitou Jesus? Sabe que eu estava dentro do ônibus, eu olhei para uma pessoa e o Espírito Santo falou assim comigo: fala com ela. E eu não sabia o que falar, e eu comecei uma conversa, e daqui a pouquinho a pessoa estava chorando do meu lado, e eu falei: Jesus pode mudar a sua vida. Eu não sei pregar igual o meu pastor, não. Eu não sei pregar igual o meu professor da escola dominical, não. Mas eu sei que Jesus liberta porque me libertou. Você quer saber o que ele fez comigo? Fez isso. Pode fazer com você. E você sabia, pastor, que a pessoa aceitou Jesus? Era assim que a igreja crescia e se multiplicava nos dias apostólicos, porque o sinal ia seguindo, os sinais iam seguindo. Sabe por que nós não estamos vendo? Porque nós estamos aqui esperando o poder de Deus vir aqui, e nós vamos sentir um temporal de fogo e poder, como diz a letra da canção. Hoje eu estou musical, hein? Um temporal de fogo e poder. E aí a gente roda, a gente sapateia. Dança até melhor do que o pessoal da está dizendo: dança não, vem com esse papo não. E aí chega ali fora, Jesus fala assim: opa, estão felizes. Agora amanhã no emprego vai ser diferente. Aí chega no emprego, cara emburrada. Bom dia, só se for para você. Hoje é segunda-feira, o Dia Nacional do Aborrecimento. O crente levanta e fala assim: bom dia, Espírito Santo, Senhor da minha vida. Hoje eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter. Provavelmente eu vou encontrar essa situação no meu setor de trabalho. Eu estou até um pouco com medo. Mas vai comigo. Eu não morri nas outras e não vou morrer nessa não. Eles vão ver a minha vitória. Vai chegar o dia que as coisas vão mudar na minha vida. Experimenta mudar as suas atitudes a partir de hoje. Estou te desafiando. Seja um crente de Jesus lá fora. Você vai ver que você vai chegar aqui. Vai dar trabalho para o pastor pregar. Porque o coração vai estar tão alegre. Eu confesso que quando eu prego, eu gosto que a igreja fica me ouvindo. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu falei, bati, tinha campainha, eu falei, calma lá, irmão, ouça primeiro o que eu estou falando. Eu ainda estou dando os anúncios. Mas sabe o que é isso? É aquela coisa do Espírito Santo, a pessoa está com tanta alegria no coração. Ei, mas você é crente em Jesus para mostrar a diferença que Jesus fez na sua vida. E quando der vontade de fazer errado, e quando der vontade de retrucar, e quando der vontade de ser violento, e quando der vontade de ser desonesto ou desonesta, e quando der vontade de pecar, diga: não, para essa vida eu não volto mais. Jesus me salvou para eu dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tentaram convencer Paulo a não seguir um trajeto, porque estava todo mundo dizendo, até pelo Espírito Santo, você vai ser preso lá. Ele fala, vocês choram, vocês entristecem o meu coração com isso, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Nós usamos esse texto para os pastores, nós usamos esse texto no aniversário de pastor, mas esse texto é texto de crente. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Vai lá em Atos 20, você vai ler esse texto. Vai lá, abre a sua Bíblia e diga assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Aí Satanás vai dizer para você: mas você não tem ministério nenhum. Você vai dar ouvido ao mentiroso ou você vai dar ouvido ao Espírito Santo? O Espírito Santo já diz que nós somos feitos para Cristo, reino e sacerdotes, e com Ele nós reinaremos para sempre. Você tem ministério, e o seu ministério vai fazer muita diferença. E iam até Jesus dizendo: tudo que o João falou é verdade, e nós só viemos aqui porque João era uma pessoa confiável. Repensa a sua vida. Assim diz o Senhor: o seu testemunho não pode ser invalidado por suas ações. Repense o seu vocabulário. Repense o seu comportamento social. Se João tivesse dito de Jesus, mas alguém conhecesse João nos bastidores e falar: ih, confio nele não. Ele falou uma coisa lá na multidão, mas aqui em particular ele disse outra. Confio nele não. Mas João sustentou: Herodes, não pode isso. Vem cá na minha frente, fala na minha cara. Tá bom. Não pode não. Eu vou te prender. Não pode não. Eu vou te matar. Não pode não. Eu só estou falando o que é. É a verdade. A verdade é essa. Dê testemunho. Quando a oportunidade surgir, diga: Jesus Cristo salva. Porque te salvou. Jesus Cristo cura. Porque você já foi curado mais de uma vez, certamente. Se você tem mais de 15, já experimentou pelo menos umas 3 curas aí na sua agenda. Se você está igual o pastor com mais de 50, você já foi curado um monte de vezes. Jesus Cristo liberta, porque nos libertou da escravidão do pecado. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai nos levar para o céu. Eu quero dar um conselho: se você entrou aqui nessa noite, pode ter uma religião, mas não é crente decidido em Jesus. Não estou te convidando para ser assembleano. Eu estou te convidando para ter o poder de ser feito filho de Deus. Vai ser lançado um apelo, já já. Levanta sua mão e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, faz isso que esse camarada falou na minha vida. Eu te desafio. Se você está inconformado, inconformada com a vida que você leva, experimenta deixar Jesus tomar a direção da sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.